Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, queridos. Quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. Sejam bem-vindos para mais uma noite de oração, uma madrugada para muitos, manhã, tarde para outras pessoas. Não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo este conteúdo. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. E escute, depois desta palavra, eu quero orar pela sua vida, sua casa e por todos de sua família, tá bom? Deus te abençoe. Faça no chat, também na descrição, o seu pedido de oração. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que bom que você está aqui. Tá bom? Queridos, eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês. Nesta ocasião, eu gostaria de ler Mateus, capítulo de número 4, e os versículos 1, 2 e 3. Amém? Isso, Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, eu vou ler com vocês aqui nesta oportunidade, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Bom, dentro desse texto, nós podemos encontrar aqui lições importantíssimas e eu quero trazer pelo menos 3 lições aqui importantes para as nossas vidas. Nós lemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, depois teve fome e foi tentado pelo diabo. E eu gostaria de hoje nós meditarmos aqui no mínimo em 3 verdades simples, mas que são profundas, que esse texto vai nos ensinar. Primeira lição é que Deus usa o deserto para nos fortalecer e não para nos destruir. Deus usa o deserto para nos fortalecer e não nos destruir. Jesus não foi empurrado pelo inimigo para o deserto, ele foi conduzido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ao deserto. Isso nos lembra que há processos na nossa vida que não são castigo, mas propósito. Entende isso? Há processos na nossa vida que não são castigo, mas são propósito para as nossas vidas. Às vezes, Deus nos separa da multidão, Deus silencia ambientes, corta apoios e nos leva a lugares onde só a voz dele pode ser ouvida. Então, o deserto, muitas das vezes, Deus usa para nos ensinar. Deus usa o deserto para nos ensinar. Então, o deserto não é o fim. O deserto é a sala de treinamento espiritual. Então, o Senhor conduziu pelo Espírito Jesus para ser tentado ali, porque ele queria ensinar ao seu filho lições importantíssimas no deserto. Então, se você está no deserto aqui hoje, então você precisa orar assim, ó: Senhor, me ajuda a entender o teu propósito neste meu deserto. Enquanto você não entender o teu propósito, você não vai sair desse deserto. Então,
precisa orar, você precisa orar e dizendo, Senhor, me ensina ou me ajuda a entender o teu propósito neste meu deserto. E ore, Senhor, que eu saia dele mais forte, que eu saia dele mais maduro, que eu saia dele mais cheio do teu Espírito. E, queridos, às vezes o deserto na vida de algumas pessoas seja uma doença, seja uma enfermidade. Às vezes um deserto na vida de alguém seja um problema financeiro. Às vezes seja o deserto onde você foi conduzido, um problema até familiar, no casamento, na vida sentimental. Talvez seja este o deserto que o Senhor permitiu que você fosse, mas para te ensinar. Mas peça a Ele para te ajudar a entender o teu propósito neste deserto. Do contrário, você vai continuar nele. Então, que você saia deste deserto, irmão, irmã, mais forte, que você saia deste deserto mais maduro, madura e mais cheio do Espírito Santo. Então, a primeira lição é que Deus usa o deserto para nos fortalecer e não para nos destruir. Eu quero profetizar que na vida de algumas pessoas aqui esta noite, este deserto é para te fortalecer e não te destruir. Segunda lição que aprendemos aqui. O texto diz no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Observa que o inimigo ataca na área da necessidade. Você sabia que o inimigo ele ataca justamente na área da necessidade? E qual era a necessidade de Jesus naquele momento? De alimento. O texto diz que ele teve fome. Aí o diabo aparece justamente na hora da maior necessidade de Jesus, que era de alimento. Então o diabo, o tentador, ele veio. O inimigo ataca na área da necessidade. E quantas pessoas são atacadas na área da necessidade? Sempre foi assim. O tentador veio, o diabo não atira ao acaso. Aliás, o diabo não é desorganizado, não. O diabo é até mais organizado do que alguns cristãos. Sabiam disso? É mais organizado do que alguns cristãos. O diabo não atira ao acaso. O tiro dele é certeiro. Ele mira aonde? Nas nossas carências. É ali. Carências emocionais, financeiras, espirituais, relacionais. É justamente aí que ele vai vir. Há um tempo atrás, eu conversava com algumas pessoas e eu atendo muita gente, né, na igreja, quando estou viajando, e de repente a pessoa começa a conversar e ela percebe que eu sou diferente, ela percebe algo diferente e do nada a pessoa abre o coração e começa a falar, a contar a sua história e ali descobre que eu sou pastor, enfim, aí que pede oração. Ixi, eu já orei em meio de restaurantes, eu já tive que orar por pessoas, sério, eu fui no cantinho ali e orei por pessoas, enfim, né, em vários lugares eu já orei por pessoas. Antigamente até dentro do banco, né, eu já tive que orar por pessoas ali, é claro, não em voz alta, né, mas tive que orar por pessoas que estavam precisando da oração. Mas vamos lá. O diabo, ele aparece justamente na maior carência. Se for relacional, ele vai sempre atacar ali, né? Ele vai sempre atingir ali. Por exemplo,
Você precisa de uma esposa, né? Você, ou de um namorado, de uma namorada, o que você quer de fato formar uma família, você precisa de uma namorada, ou no caso da irmã, um namorado, né? Alguém para formar uma família. Eu orei a Deus, eu pedi dessa forma. Você tem que até ter um certo cuidado para poder pedir, porque o diabo também escuta, né? Ele escuta. Aí, o inimigo escutou, aí, pô, enviou a pessoa. Aí, você está naquela situação de que o que vieres a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aí você toma posse daquilo ali achando que é a bênção de Deus. Aí foi o cão que enviou. Por quê? Porque às vezes o cão ele vai enviar justamente na sua maior necessidade. Aí o Satanás enviou alguém ali. Aí você fala, ei, Deus enviou, Deus respondeu a minha oração, pastor, e tal. Aí daqui a pouco você vê que não foi Deus, não. Isso aí. Deus não dá coisa ruim para ninguém, não, gente. Aí tem muita gente. Eu sei que a gente está rindo, mas a situação é séria. Às vezes o diabo ele envia. Escutou você falando, você falou com todo mundo, aí o diabo escutou, opa, vou fisgar ela aqui agora. Vou fisgar ele aqui agora. Aí ele envia o cão lá. Então tem que ter um certo cuidado. Que o diabo ele vai mirar exatamente nas nossas carências, naquilo que estamos precisando. Por exemplo, se você está precisando de dinheiro, está numa situação difícil, o inimigo sempre vai tentar te atingir, te atacar por ali, para você fazer coisas erradas. Sempre ele vai tentar atacar você nessa situação. E também espirituais, é por aí. Então, por isso, quando estamos cansados, carentes, magoados ou pressionados, precisamos, nestes momentos, dobrar a nossa vigilância, meus irmãos, e perguntar a si mesmo hoje, qual é a minha maior fome agora? Você tem que se perguntar, qual é a minha maior necessidade agora? Porque é exatamente aí que você precisa guardar o coração. E você pode até orar, Senhor, guarda a minha mente, guarda as minhas emoções nas áreas onde eu estou mais frágil. Você pode falar com Deus. Dá-me força para não negociar a fé por causa de uma necessidade momentânea. Teve gente que jogou o ministério todinho fora por causa de uma necessidade. Ele acabou com o ministério dela, por causa disso. Acabou com a família, destruiu a família por causa da necessidade. Porque justamente aqui, por exemplo, se você é casado, meu irmão, a irmã, o irmão são casados aqui. Pode notar uma coisa aqui. A chapa esquenta na sua casa. Você e o teu marido, a chapa esquenta na tua casa. Aí você sai para a rua, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. Quando chega lá, o que acontece? Alguém lá começa a te tentar, começa a jogar algumas conversinhas e tal, e começa a te tratar de uma forma que você... aí o inimigo. Aí você começa a enxergar até no colega de trabalho, tem que vigiar, tá, minhas irmãs? Ou na colega de trabalho, começa a enxergar aquilo que você está necessitado na sua casa. Aí tem que ter cuidado, hein? Tem que vigiar. Fica, ligado. É aí, o inimigo vai sempre atingir aí, ele vai atacar na sua carência. Então hoje, você precisa orar e falar, qual é a minha maior fome agora? Porque é exatamente aí que você precisa guardar o seu coração. Então você pode falar, Senhor, dai-me força para não negociar a minha fé por causa de uma necessidade momentânea. Terceira lição que eu aprendo
A maior tentação é agir sem a direção de Deus. Esta é a maior tentação. Porque o diabo vai falar o quê? Transforma pedras em pães. E transformar pedras em pães, para Jesus era possível. Mas não era a vontade do Pai fazer aquilo. Então a tentação do diabo foi: faça do seu jeito. Faça no seu tempo. Essa foi a tentação. É assim que ele trabalha. Ele tenta oferecer atalhos, pressiona por uma urgência. Ele tenta nos fazer agir sem paz, sem direção. Então, a maior vitória é você dizer: eu só faço quando Deus manda. Esta é a maior vitória. Eu só faço quando o meu Deus manda. Então você pode orar hoje: Senhor, me dá discernimento para não confundir oportunidade com a vontade do Pai. Que meus passos sejam guiados pelo teu Espírito. Que esta seja a sua, a minha, a nossa oração. Então, o deserto, ele revela 3 realidades para nós aqui. Deus nos conduz para nos fortalecer. O inimigo tenta onde estamos mais frágeis. Terceiro, e o discernimento nos guarda de agir fora da vontade de Deus. Que você caminhe com esta verdade. Que você caminhe com esta verdade profunda. Se Deus permitiu o deserto, ele também garantiu já a vitória nele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará segura. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás a leão áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Pai, Pai, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, aqui nesta, ó Deus, oportunidade maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este privilégio que é ouvir, ó Deus, a tua voz. Pai, neste momento maravilhoso onde nos reunimos aqui, entramos na tua presença com humildade, entramos na tua presença, Senhor, com um coração voltado, meu Pai, para o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, apresentamos agora cada internauta, cada família representada e cada pedido colocado diante do Senhor. Pai, Tu és o Deus que conduz, o Deus que guarda, o Deus que responde. Por isso, colocamos diante do Teu altar todas as causas, dores, necessidades e batalhas que cada pessoa enfrenta nesse dia. Senhor, fortalece cada vida que está no deserto. Pai, assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto,
Nós reconhecemos que muitos dos teus filhos estão passando por processos difíceis, momentos de solidão, provações, lutas internas e externas. Mas cremos, o deserto não é lugar de destruição, o deserto é lugar de formação. Por isso oramos, fortalece, Senhor, renova o ânimo, restaura as forças, abre os olhos espirituais para que cada pessoa entenda que tu estás trabalhando no profundo, que ninguém desista no meio do processo, mas que permaneça firme até o propósito ser cumprido. Senhor, guarda cada coração em sua área de fragilidade. Tu sabes, Pai, onde cada filho teu tem fome, a fome emocional, a fome de respostas, a fome de direção, a fome financeira, a fome de cura, a fome de paz. Tu conheces as necessidades reais que muitos nem conseguem expressar. Por isso pedimos, guarda a mente, guarda as emoções, guarda as decisões, livra das estratégias do maligno que sempre aparece nos momentos de maior fragilidade. Que nenhum dos teus filhos caia por causa da dor ou por causa da pressão, mas que encontra força no teu espírito para suportar, esperar e vencer. Colocamos diante de ti todos os pedidos de cura, portas abertas, restauração familiar, libertação, fortalecimento espiritual e provisão. Visita cada lar agora, Senhor, com a tua graça, com a cura, com a resposta que necessitamos. Senhor, dai-nos discernimento para que ninguém aceite atalhos, assim como o Senhor Jesus rejeitou transformar pedras em pães fora da vontade do Pai. Que cada internauta receba agora discernimento espiritual, que nenhuma oportunidade enganosa seja confundida com a direção divina, que nenhuma voz humana abafe a voz do teu Espírito, que ninguém tome decisões precipitadas, movidas pela ansiedade ou pela pressão. Pai, guia com a tua mão poderosa, mostra o tempo certo, a porta certa, o caminho certo, que cada passo seja alinhado com a tua vontade boa, perfeita e agradável. Senhor, colocamos nas tuas mãos cada comentário, cada pedido, cada lágrima, cada expectativa e cada luta representada diante desta oração. Que o Senhor se torne, ó Deus, que o Senhor ajude esta pessoa a entender, Pai, que este deserto, ó Deus, Pai, é treinamento. Ó Deus, esta fraqueza que o Senhor transforma em força, que esta dúvida se torne em fé, que a espera se torne em testemunho. Declaramos em nome de Jesus, o Senhor é a nossa provisão, é a nossa rocha, a nossa paz, a nossa vitória. Abençoa cada internauta com proteção, resposta, ó Deus, e o renovo espiritual. Abençoa cada um nesta noite, nesta madrugada, nesta manhã, nesta tarde, neste momento em que esta pessoa esteja recebendo esse conteúdo. Que a tua presença invada cada casa agora e todos os pedidos que aqui foram feitos, todos que têm chegado para mim, Senhor, que haja um mover do Senhor. Também abençoa os patrocinadores deste canal, os irmãos que sempre têm sido instrumento do Senhor aqui. Eu abençoo a todos neste momento, que haja vitória total e completa. Nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida
eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, glória a Deus, aleluia, o Senhor está tornando dúvida em fé aqui hoje, hein? O deserto aqui, a vida de muitas pessoas está se transformando em treinamento, hein? Isso tudo que está acontecendo é para testemunho. O nome do Senhor vai ser glorificado. Descanse teu coração, fique em paz. Amém? Deus abençoe. Olha, irmãos, se você tem um testemunho, conte o que Deus fez na sua vida aqui, nesse canal, através desse canal, das orações. Tá? É importante testemunhar, tá bom? Em nome de Jesus. Atenção, povo de Deus de João Neiva, olha, depois de amanhã, hein? Depois de amanhã, gente, culto de agradecimento pelo 10º aniversário. Irmãos, vamos vestir aquela camiseta, hein? Isso, a camiseta edificados em Cristo. Amém? É a nossa pedra angular, edificados nele. 10º aniversário de nossa igreja, estaremos em João Neiva comemorando nesse sábado agora, em nome de Jesus. Se esforcem, tá bom? E vai começar mais cedo, tá, irmãos? Vai começar cedo, hein? Não vai começar às 7 horas. A oração já começa às 18, né? Às 6 da tarde começa a oração, 6h30 começa oficialmente o culto, né? Começa ali com as oportunidades, os irmãos que vão enaltecer o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, hein? Vai ser uma bênção. O povo aqui de Colatina saindo da nossa igreja aqui, 5 da tarde. Saindo da nossa igreja, 5 da tarde, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus. E todo mundo com a camiseta, hein? Isso. Glória a Deus. A camiseta do aniversário da nossa igreja. Eu vou ficando por aqui, eu volto na madrugada com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, povo de Deus, vocês que têm abençoado aqui, Deus abençoe você também. Deus guarde, multiplique, prospere na tua vida, poderosamente.